Opa pessoal, como vocês estão hoje? Trazendo um vídeo aqui sobre MXRF muito relevante. A gente vai trazer algumas atualizações sobre esse fundo imobiliário que é muito querido aí. É o fundo imobiliário com mais cotistas na bolsa atualmente. Então mais da metade dos investidores de fundos imobiliários detém cotas do MXRF e a gente vai entender o que está acontecendo com ele e por que a gente tem um risco implícito que você precisa saber. Então se você já investe nele ou se você deseja investir, esse vídeo é muito importante. Inclusive, caso você simplesmente esteja aprendendo sobre fundos imobiliários, assista até o final, porque terão informações muito relevantes, ensinamentos muito relevantes aqui para sua vivência no mundo dos investimentos, beleza, pessoal? Então vamos lá, só para a gente sintetizar aqui rapidamente o que é um fundo imobiliário. Basicamente a gente divide ele em dois tipos: fundos de papel, que investem em títulos de investimentos imobiliários, ou seja, eles não detêm imóveis exatamente, que é o caso do MXRF, mas eles detêm dívidas de imóveis, então eles financiam a construção de vários imóveis e acabam recebendo com isso, beleza? Outro tipo, os fundos imobiliários de tijolo, eles investem diretamente nos imóveis e eles detêm propriamente dito as propriedades, certo? Então eles detêm as propriedades, tem o terreno, tem o imóvel dentro, se for um prédio é um prédio, se for um shopping, detém ali todo aquele espaço. Beleza, pessoal? Então, bora pro vídeo, sem mais delongas, sem enrolar. E lembrando, se gostar do vídeo, se inscreve aí para fortalecer. A gente tem uma meta de 1.000 inscritos até o fim do ano. Estamos trabalhando duro para isso e acho que vai dar certo. Beleza, pessoal? Bora lá. Então a gente já tem aqui na tela, o MXRF atualmente está cotado a R$ 10. A gente tem um preço sobre patrimonial um pouquinho acima de R$ 1, acima de 1, certo? Então o patrimônio dele vale um pouco mais que a cota, certo? A gente tem uma liquidez diária de 12 milhões por dia, ou seja, é uma liquidez diária muito satisfatória, tem bastante movimento, não é um fundo paradão, certo? Então ele movimenta bem, uma variação nos últimos 12 meses de 10%. Mas o que tem de mais relevante aqui, a gente analisar dois gráficos. É muito essencial para os fundos imobiliários a gente analisar sempre a cotação padrão, certo? Que é o que a gente tem aqui, mas também a cotação ajustada. O que muda aqui? A cotação ajustada está considerando que você recebe os dividendos e reinveste, ou seja, não tem como a gente fazer uma análise de fundo imobiliário sem considerar a cotação ajustada. Então a gente vê aqui que quando a gente não reinveste, ele tem uma oscilação muito maior, ele sobe, ele desce ali, porém quando a gente pega a cotação ajustada, considerando a sua distribuição de dividendos e considerando o nosso reinvestimento desses dividendos, aí sim a gente tem uma rentabilidade muito mais interessante, certo? Então a gente teria investido R$ 1.000 e teria retornado R$ 1.600 ao longo de 5 anos. Um retorno de 60% em 5 anos, muito interessante. Quando a gente pega aqui o dividend yield do MXRF, a gente vê que ele paga aqui em torno de 1% ao mês, 0,9% ao mês. É mais ou menos a rentabilidade dele. Mas eu gosto mesmo de analisar e eu recomendo para vocês que não analisem por porcentagem, não analisem por dividend yield. Peguem para analisar o dividendo bruto, certo? Então, quanto ele de fato pagou. Porque aí não importa o preço da cota, importa quanto que ele paga de fato, e aí você sabe, se eu estou pagando tanto, a minha propensão de ganhar é tanto, bruto, de fato, o valor. E a gente vê aqui que o histórico dele é pagar aqui na casa de 9 centavos a 10 centavos, certo? Entre 9 e 10 centavos por cota. Ou seja, se eu paguei R$ 10 na cota e recebi 10 centavos de dividendo, eu estou recebendo 1% ao mês. E isso é muito importante, líquido, certo? Então a gente não paga imposto de renda sobre os proventos dos fundos imobiliários. Então esse valor é líquido, muito, muito, muito difícil encontrar uma renda fixa que pague 1% ao mês líquido. Se a gente estiver pagando, por exemplo, se ele estiver pagando 9 centavos ao mês e a gente comprou ele a R$ 10, então a gente está tendo uma rentabilidade de 0,9% ao mês líquido. Mas também uma rentabilidade muito boa, não dá para negar que 0,9% ao mês é excelente. Quando a gente pega aqui a carteira dele, aí que começa o ponto principal do vídeo aqui. A gente tem 80% em CRIs, certo? E esses CRIs não é só CRI bom. Isso aqui são títulos recebíveis imobiliários. Então ele investe na construção de imóveis, como eu havia falado anteriormente. 80% da sua rentabilização é por meio desses investimentos, investimentos em CRIs. E aí que mora o pulo do gato, que a gente, logo em seguida, a gente vai analisar o relatório para investidor do MXRF, onde a própria empresa, a Maxi Renda, que gerencia esse fundo, divulga todas as informações de todos os títulos dele e todos os ratings desses investimentos. Ponto relevante aqui, ele investe 11%
em outros fundos imobiliários. Então ele também tem renda de outros fundos, certo? Então ele investe em fundos como, por exemplo, a HGRU, ele investe no Gari 11, entre outros fundos imobiliários. Permutas financeiras 10%, empresta dinheiro e troca de imóvel, caixa 2% e LCIs e renda fixa 0,7%. Agora pulando aqui para o relatório para o investidor. Então aqui a gente já tem as informações técnicas sobre o fundo, certo? Informação de primeira aqui. Tudo direto da gestora. A gente vê que ele paga em torno de 0,9 a uns 10 centavos mais ou menos por mês, e aqui a gente consegue ver o resultado e quanto ele distribui, certo? Então aqui o azulzinho, distribuição por cota, certo? Levando em consideração essa parte aqui, essa linha aqui de cima, a distribuição por cota e o resultado. Então a gente vê que ele tem um resultado em torno de 10 centavos, ele paga em torno de 10 centavos, certo? Então é bem parelho isso. Aqui a gente consegue ver também como ele distribui essa receita dele. Então, receita por permuta, receita por CRIs, que é o principal, receita por LCIs, renda fixa muito baixinho, e receita por FII aqui. Mas o principal dele é a receita por CRIs, certo? Então, 80%, que seriam esses créditos imobiliários. Quando a gente pega aqui na receita geral, consegue ter mais essa dimensão do resultado dele. Então, quanto que vem de cada parte, tem uma despesa aqui, e o resultado é o que sobra líquido disso, certo? Então aqui vocês conseguem ter uma maior dimensão de como ele divide a renda dele. Esse slide aqui é muito interessante apresentado pela gestora, que a gente consegue ter uma noção pagando qual o valor da cota de mercado que a gente está pagando e qual que seria a proporção de rentabilidade comparando a outros investimentos. Então, por exemplo, se a gente compra aqui uma cota a R$ 9,30, comprou ali no home broker R$ 9,30, é como se a gente estivesse recebendo um investimento de IPCA mais 10,6, ou seja, IPCA mais 10,6 é muita coisa, inflação mais 10% além da inflação, certo? Mas sempre levando em consideração uma coisa importante também aqui, que geralmente a inflação real do Brasil, que a gente vê no mercado, por exemplo, vê no consumo, geralmente é maior que o IPCA. Então, de fato, a gente precisa ter um hedge maior, uma rentabilidade bem acima do IPCA. Ou um CDI mais 3,6%, CDI investimento tradicional, só que quando a gente ainda pega o CDI tradicional, ele paga imposto de renda. Aqui a gente está falando de CDI mais 3,6% descontado de imposto de renda, ou seja, líquido. Agora, trazer umas informações aqui interessantes para a gente ver como ele divide esses CRIs, certo? Então, certificados de recebíveis imobiliários. Ele divide esses CRIs em 30% imobiliário residencial, 20% em varejo alimentício, então mercados, por exemplo, varejo 9%, shopping 7% e agronegócios 6%, certo? Então essa é a divisão dos CRIs. Então quando você investe no MXRF, você está exposto a crédito em diversos mercados diferentes, com diversos grades de rentabilidade diferentes. Quando a gente analisa essa porção, significa como esses CRIs estão indexados. Então, como funciona a rentabilidade desses títulos do MXRF? Ele empresta o dinheiro a qual rentabilidade? 85% desses CRIs são ajustados pelo IPCA+, ou seja, ele vai sempre receber a inflação mais uma porcentagem. Então não importa quanto que a inflação sobe, ele também recebe a mais. Então funciona como uma proteção contra a inflação. O CDI, muito semelhante, o CDI acompanha a Selic, então a Selic sobe em períodos de inflação mais alto, então também funciona como hedge, basicamente para vocês verem que você tem uma proteção contra a inflação quando você investe no MXRF, ele sempre se regula por esses indicadores. Então, períodos de inflação mais alto, ele vai receber mais, vai pagar mais. Porém, isso é importante também, quando a gente considera um período onde a Selic baixa, a inflação baixa, a rentabilidade dele também baixa um pouco. Porém, isso não é problema, porque quando a rentabilidade está, entre aspas, menor, ele também tem bem mais segurança, porque é mais chance de algum inquilino, não seria inquilino, né, mas algum credor não conseguir pagar quando a taxa é ajustada pelo CDI e pelo IPCA, então a gente foi lá e teve uma Selic de 15%. O CDI subiu para 12, 13%. É mais chance de ter uma inadimplência quando está nesses valores do que uma inadimplência quando os valores estão mais baixos, certo? Então, de qualquer forma, um CDI e um IPCA mais baixos são melhores. A duration dos CRIs, o que é isso importante? A gente saber o quão sólido é a rentabilidade do MXRF nos próximos anos. Então a gente vê aqui
que tem muito CRI que vai vencer lá para 2031 para frente, certo? Então 75% passam de 2031, 9% 2030, 9% 2029. Então a gente tem uma segurança muito bacana desses investimentos, certo? Seria o vencimento versus duration. Isso eu acho relevante a gente dar uma olhada, porque não é apenas um título que eles têm, são diversos investimentos. Então aqui vocês conseguem ver que são muitos e muitos investimentos que o MXRF faz, não tem nem como parar aqui para a gente analisar, porém a gente, por essa coluna aqui do porcentagem do PL, a gente sabe a relevância desses CRIs dentro da carteira. Quanto mais alto aqui na porcentagem do PL, mais relevantes são esses títulos dentro da carteira do MXRF, certo? Então, a gente vê que são diversos investimentos. Então, por mais que tenha, por exemplo, esse aqui, um CRI para, por exemplo, essa empresa foi lá e ficou inadimplente. Eles não conseguiram pagar por conta da Selic alta. Tudo bem, isso é 0,85% da carteira. Ainda tem muitos outros investimentos, certo? Então, aqui vai seguindo. Então, são muitos e muitos investimentos. É realmente bem... o leque é bem aberto do MXRF. Porém, o que a gente tem de importante aqui para se analisar? Nem todos esses CRIs são de grade alto, certo? Então tem muito CRI que é para empresas não tão boas assim. Uma rentabilidade boa, porém não necessariamente com o máximo de segurança. Então o que é importante a gente prestar atenção no MXRF? Não necessariamente ele seja o fundo mais seguro de recebíveis, certo? A gente tem o KNSC, que é muito mais seguro, não muito, mas é mais seguro que o MXRF. Porém, aqui a gente tem um equilíbrio entre rentabilidade e segurança, com uma carteira um pouquinho agressiva, uma rentabilidade também um pouquinho maior, porém, ainda assim, muito seguro comparado à média de mercado. A gente vê que tem alguns fundos de papéis que fazem investimentos muito suspeitos, certo? Então acaba que a gente vê problemas por aí associados a isso, associados à inadimplência. Chegando aqui, a gente tem os fundos imobiliários que o MXRF investe. Então, 19% desses fundos imobiliários é o LPL11, HGRU com 15%, Unidades Autônomas 11%, MCLO, Game, GARI 11, que eu havia comentado antes, um fundo imobiliário muito interessante, 8,1%, entre outros fundos imobiliários aqui que ele detém carteira. Então ele também recebe rentabilização desses proventos dos fundos imobiliários dentro da própria carteira. Analisando os imóveis individualmente, dá para a gente ver que são imóveis realmente de boas proporções, imóveis sólidos, como por exemplo o Brooklyn 2 em São Paulo, uma obra muito bonita, muito grande que está sendo feita lá. Tem 13% das obras realizadas, começou em setembro de 2024 com uma entrega em 2027, já foi feito 80% das vendas e o MXRF é responsável por 18% do crédito desse imóvel, certo? Então, tem uma porcentagem muito grande do MXRF que está dentro dessa permuta financeira. Colocou dinheiro aqui dentro em troca de um recebimento de imóveis. Outro imóvel no Brooklyn, aqui a gente tem diversos imóveis, só rolando enquanto a gente conversa. Então, são muitos imóveis, muitos investimentos diferentes que o MXRF faz, o que torna ele um fundo imobiliário bem diversificado. Porém, retornando ao que a gente havia comentado antes, é um fundo imobiliário muito bom, muitos cotistas, com um histórico muito bacana, porém ele tem seus riscos. Tem uma carteira que tem muita exposição a CRIs. CRIs não são excelentes, não são os melhores credores possíveis do mercado, certo? Então a gente tem credores ali que são mais suspeitos, certo? Com grade um pouco mais baixo, mas uma rentabilidade um pouco mais alta. Então a gente tem opções mais seguras, como por exemplo o KNSC, porém o MXRF ainda assim é muito mais seguro do que a média de mercado, se apresentando como uma forma bastante sólida para quem investe. Eu, particularmente, invisto no MXRF e gostaria de saber se você também investe. Então comenta aqui embaixo a sua opinião sobre ele, o que você achou do vídeo também, beleza, pessoal? Então aqui para finalizar, basicamente isso. Se você gostou do vídeo, curte aí e, por gentileza, se puder, se inscrever no canal aí, gostou do vídeo, se inscreve pra gente fortalecer aqui a nossa comunidade. Beleza, pessoal? Pela sua atenção até aqui, meu muito obrigado. Valeu!